Nós vamos dar início às atividades da manhã, tá? Na nossa programação do Fórum Permanente de Pós-Graduação em Educação Física, ok? Meu nome é Ricardo, eu sou aluno do doutorado da UDESC, tá? Programa de Ciências do Movimento Humano, sou aluno do professor Alexandre, tá? E vou mediar a mesa do nosso primeiro workshop, tá? Orientação para ingresso em programas de pós-graduação em Educação Física, ok? Eu vou chamar os dois palestrantes, a professora doutoranda Caroline Ruschel, tá? E o professor doutorando Mike Viana, ok? A professora Caroline, ela possui graduação em Educação Física na Universidade do Estado, na UDESC, fez mestrado em Ciências do Movimento Humano e atualmente é doutoranda dessa mesma universidade com o professor Dr. Hélio Hesler. Tá? Ela é pesquisadora vinculada ao Laboratório de Pesquisas em Biomecânicas Aquáticas no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. Tá? Tem experiência na educação física e atua principalmente na biomecânica, natação e exercícios aquáticos. Já o professor Mike tem um pouco mais de conhecimento e intimidade. Ele também fez a graduação em Educação Física na... Precisa de microfone? Eu acho que não precisa, né? Eu vou falar sem microfone. Eu acho que não precisa. Tá mais tranquilo. O Mike também tem graduação em Educação Física, fez o mestrado na UDESC também, concluiu em 2006 e atualmente é doutorando em Ciências do Movimento Humano, nessa mesma instituição, com o professor Alexandre. Tá? O Mike ele tem experiência na Educação Física e atua principalmente na Psicologia do Esporte do Exercício, Aprendizagem Motora e Educação Física Escolar. Então eu vou passar a palavra para os dois, para que eles deem continuidade com a sua apresentação. Eu não sei quem é que vai iniciar, vai ser a professora Carol. Então a Caroline vai iniciar. E é isso. Obrigada, Ricardo. Boa tarde, bom dia, né? Quase boa tarde. Já de antemão agradecendo aí a paciência. A gente estava comentando aqui que se a gente pudesse dar uma dica, né? Uma das grandes orientações para entrar no programa de pós-graduação, a primeira delas é seja paciente, né? Com o seu orientador, com o seu futuro orientador, com seus colegas de laboratório. Obrigada pela presença e, mais uma vez, então, obrigada pela paciência. Nós estamos com um certo atraso, né, considerável. Por isso, eu e o Mike prometemos que não vamos nos demorar muito em relação à nossa fala, para que a ideia é justamente, eu não sei, quem aqui da sala tem interesse em entrar no programa de pós-graduação? Muito bem. Então, a gente tem um público realmente... que está interessado em dicas mesmo, em questões que são provenientes muito da nossa experiência prática no ingresso da pós-graduação, no dia a dia. Eu e o Mike somos acadêmicos de uma universidade, nós estamos há 9, 10 anos dentro da mesma universidade, fizemos nossa graduação, nosso mestrado e agora estamos fazendo o doutorado na UDESC. Então, a gente vai basear toda a nossa fala nas experiências que a gente teve dentro da UDESC, mas a gente tem bastante contato com outros programas e com outras pessoas que nos dão um certo apoio para que a gente possa, de certa forma, generalizar algumas das questões que a gente vai tratar aqui para diferentes tipos de programa em diferentes universidades, certo? Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é a diferença entre programas de pós-graduação do tipo Lato Sensu e Stricto Sensu. Os programas de Lato Sensu são os cursos de especialização. Eles são normalmente chamados de cursos de pós-graduação, né, mas são especializações. O lato é no sentido mais abrangente, então ele te dá um conhecimento um pouquinho mais abrangente sobre determinada área, e o estrito é justamente desse conhecimento mais delimitado. Então, a partir desse momento agora, que nós estamos falando em programas de pós-graduação, nós estamos falando única e exclusivamente de programas do tipo Stricto Sensu, mestrado e doutorado. Esses programas todos são vinculados ao Ministério da Educação, só que dois órgãos diferentes fazem toda a regulamentação e principalmente a avaliação desses sistemas. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que tem uma lista, por exemplo, no site do INEP, de todos os cursos Lato Sensu regulamentados. Esses cursos de Lato Sensu, que a gente vê vários, né? Muitos deles são criticados por causa dos grandes interesses comerciais, da grande questão da venda desses cursos, mas eles estão ali para justamente dar os títulos de especialista em determinada área do conhecimento. Por eles serem em grande quantidade e eles serem rotativos, eles serem
realizados em diferentes cidades, eles terminam, não necessariamente continua com uma nova turma. A CAPES, que é o órgão que regulamenta os mestrados e doutorados, não participa das avaliações, não participa dessa regulamentação dos programas dos cursos de especialização. Então, para quem não conhece a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e ela é a nossa grande mãe dentro da pós-graduação, no que tange à avaliação dos programas, aos conceitos dos programas, a concessão de bolsas de estudo, que nos interessam bastante, e uma série de outras coisas. Então, a gente aqui, a partir do momento que a gente está tratando de PG, então lembrem, pós-graduação, mestrado e doutorado. Vamos esquecer, nesse caso, os lato sensu, os cursos de especialização. O objetivo da PG, da pós-graduação, se vocês forem vasculhar nos sites dos próprios programas ou da própria CAPES, é formar o docente pesquisador. Então, isso as pessoas têm que ter muito em mente quando surge a ideia, né, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado. Diferentemente dos cursos de especialização, que normalmente tem um caráter mais técnico, esse aqui, os cursos de mestrado e doutorado estão muito vinculados à formação do docente pesquisador. Então, não tem afinidade nenhuma com pesquisa, não gosta, eu diria assim, nem experimente, porque você vai ser sempre cobrado, sempre toda a conversa, todo o ambiente, toda a questão de disciplinas, de produção científica está vinculada à pesquisa. E por que isso? Porque a gente quer nos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, formar conhecimento, produzir conhecimento, fomentar essa produção e não reprodução de conhecimento, como a gente é acostumado a receber na graduação, em alguns cursos de especialização, e não só nisso, né? Em vários momentos da nossa vida a gente está sempre recebendo conhecimentos já previamente produzidos. E a ideia da CAPES, dos órgãos que regulamentam os mestrados e doutorados, é justamente fomentar essa produção de conhecimento. Bom, só para vocês terem uma ideia de como o Brasil ainda, se a gente for pegar, o ano passado saiu uma reportagem na Folha de São Paulo sobre como que o Brasil está em formação, a quantidade de formação de mestres e doutores. Se vocês forem pesquisar, os mestres e doutores do Brasil começaram a ser formados na década de 60, 70. Então a gente tem aí meros 50, quase 60 anos, a CAPES faz 60 anos esse ano, de formação de mestres e doutores. Só que, se a gente for pegar, essas estatísticas são da palestra do professor Dirceu Costa, que era o antigo coordenador da nossa área 21, que é a área que a educação física está dentro. Então, eu fiz um uso de 2 ou 3 slides da palestra dele. São dados até 2006, mas é só para vocês terem uma ideia. Do salto que a gente teve de 87, por exemplo, que foi um ano que a pós-graduação recebeu grandes investimentos, na titulação de mestres e doutores para o ano de 2006. Né? A gente tem um incremento aí, eu diria que quase de 10 vezes, né? 10 vezes lá, aqui quase de 10 vezes, no número de docentes, pesquisadores titulados, tanto em nível de mestrado como de doutorado. Só que isso, a gente tem esse tipo de distribuição dessas pessoas no país. Aqui nós estamos falando em doutores, tá? É uma taxa de doutores para cada 100 mil habitantes, dados de 2006, onde eles estão super concentrados, né? Então vocês podem ver aqui que na nossa região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, é onde está concentrada a maior quantidade de doutores. E lá em cima, né, regiões norte e alguns estados da região nordeste, até a própria região centro-oeste, e tem uma concentração menor desses pesquisadores. O que isso refletiu? Isso refletiu em coisas do tipo, as agências de fomento que dão dinheiro para a gente fazer pesquisa, por exemplo, a FINEP, o CNPq, as fundações estaduais, elas começaram a priorizar projetos dessas regiões. Então, se você vai concorrer ao edital FINEP, ao edital CNPq, se vocês forem ler todas as cláusulas do edital, um percentual maior de dinheiro é vinculado, é destinado a essas regiões justamente para fomentar e para que essa distribuição de pesquisadores, docentes, pesquisadores, ela comece a ficar um pouquinho mais homogênea. Então, é comum, a gente tem muitos colegas, né, no próprio doutorado, no próprio mestrado, que terminam seus mestrados e doutorados aqui e têm migrado bastante para as regiões norte, porque lá ainda é possível, por exemplo, na região, a Universidade Federal de Manaus, por exemplo, teve um colega nosso que está indo para lá agora, acabou de passar num concurso. Eles ainda estão concursando mestres, eles não exigem o doutorado na entrada para o concurso público. Já nas nossas universidades aqui do Sul, isso é bem difícil. Né? Por exemplo, a UDESC e a UFSC, que são as duas aqui de Florianópolis,
concurso público para professor efetivo, não entra mais quem não tem doutorado, certo? Então, eles todos estão exigindo pelo menos o doutorado. Algumas universidades como a UEL, a UEM, Londrina, Maringá e outras, Ponta Grossa, a própria Pelotas, que eles aceitam na inscrição? Que você seja mestre, porém cursando o doutorado com créditos de disciplinas já cursados. Ou seja, eles precisam daquele cara quase pronto para a formação. As universidades dificilmente hoje vão fazer o que faziam alguns anos atrás, que era concursar os mestres, ou ainda os especialistas, ou ainda os graduados, e investir na formação desses caras enquanto eles eram contratados já pela universidade. Então, voltando aí, por exemplo, no Cefid, a nossa experiência, os últimos professores que já eram concursados como mestre estão voltando agora do seu doutorado feitos com auxílio e capacitação da universidade. Então, isso tem reduzido bastante. Então, vocês viram ali que pelo incremento do número de titulados, né? E nós aqui estamos numa região não muito propícia, né, para esse tipo de carreira, já que a distribuição de doutores na nossa região é bem superior às outras áreas do país. Isso tem provocado essa migração para a tentativa de homogeneizar essa distribuição. Muito bem. Aqui também são dados de 2009, tá? Eu não fiz questão de atualizar porque os percentuais se mantêm quase que constantes. Em 2008, dezembro de 2008, a CAPES tinha regulamentados no país cerca de 2.590 programas. Desses programas, nós, Educação Física, nos encontramos aqui dentro da área da saúde. A saúde, dentro das ciências da vida, representa 16% do total de programas do Brasil. Se a gente for esmiuçar a área da saúde, lá em 2008 haviam 436 programas. Só que dentro da área da saúde nós estamos dividindo o bolo. E quando eu digo dividir o bolo, dividindo o bolo de recursos, o bolo de bolsas, o bolo de ações, certo? Com as três áreas da medicina, farmácia, odonto, enfermagem e saúde coletiva. Notem, essa é a chamada área 21. Nós somos parte da área 21 da CAPES. Só que a área 21 se chama educação física, certo? Só que dentro da área 21 estão englobados os programas de educação física, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Então, nós não só dividimos o bolo com todos lá, mas o nosso bolinho já dividido também divide com outros cursos além da educação física. A área 21, em 2008, representava menos de 1,5% do total de programas do Brasil. Então, isso nos diz o quê? Nós somos uma área ainda em grande construção, né? Uma área nova comparada com muitas áreas como a medicina e as engenharias, e por isso a representatividade da área tem sido aumentada ao longo dos anos. Os representantes, ontem mesmo, né, o professor Rodak, que é o nosso novo representante, vai estar aqui palestrando hoje à tarde, se eu não me engano. Ele é o novo representante da área 21. Então, a área 21, enquanto educação física, está ganhando mais espaço nos conselhos superiores da CAPES e nos conselhos que são tomadas as decisões, como eu disse para vocês, para dividir as fatias dos bolos, né? Quantos programas nós temos hoje em educação física? Nós temos 13 que tem mestrado e doutorado e 10 que tem só mestrado. Então, esses dados, esses sim são atuais, eu peguei hoje de manhã no site da CAPES, contando os cursos já, os novos aprovados. Então, temos 13 cursos. Isso, para a gente ter uma ideia, nós temos no Brasil mais de 600 cursos de graduação. Né? Então, a proporção ainda, graduação, pós-graduação, é muito longe de outros cursos que os cursos de mestrado e doutorado são em grande parte no Brasil. Como é que a gente sabe quais são esses programas e onde que a gente encontra isso? Esse aqui é o site da CAPES, www.capes.gov.br. Se não lembrar do gov.br, bota no Google lá, CAPES. A primeira página que aparece é o site da CAPES. Nesse menu aqui tem um menu avaliação. E ali tem cursos recomendados e reconhecidos. Lá, você clicando ali, você tem a opção, por exemplo, lá embaixo, de procurar por área, né, por área de avaliação. Eu procurei por área e lá vai aparecer as ciências da saúde, que nós estamos dentro das ciências da saúde, educação física, certo? Notem que aqui tem uma educação física, e um fisioterapia e terapia ocupacional, educação física, certo? Os dois estão dentro da área 21, que chama educação física, mas eles resolveram dividir aí nessa tabela da CAPES. Clicando em educação física, a gente tem, ficou pequenininho, mas
a gente tem a lista dos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado em Educação Física no país. Com exceção desses dois últimos aqui que estão perdidos, que é um em fonoaudiologia e um em terapia ocupacional, os outros 23 daqueles que eu falei para vocês, os 13 que têm mestrado e doutorado e os 10 que têm só mestrado estão aqui. Vocês notem que o título que a gente ganha de mestre em varia de acordo com o nome do curso. A gente tem, a maioria deles, Educação Física, então você sai titulado como Mestre em Educação Física, Doutor em Educação Física, ou outras denominações que são comuns são Ciências do Movimento Humano, que é o caso do nosso curso na UDESC, Ciências do Movimento Humano, Ciências da Motricidade, Ciências do Esporte e Ciências da Atividade Física. Então, dependendo da universidade, dependendo do objeto, das linhas de pesquisa, do grande interesse dos professores daquele programa, ele se constitui com um nome mais ou menos amplo. Muito bem. Nessa tabela aqui, se vocês olharem aqui, está bem pequeno, mas também não interessa mostrar esses números para vocês, é só mostrar onde encontrar, tem a nota do curso. O que é a nota? É uma avaliação que a CAPES faz a cada 3 anos. Eles chamam de triênio da CAPES. 3 anos, o programa alimenta um sistema que chama Data CAPES e lá ele vai informar as disciplinas, quantos alunos entraram, quantos alunos defenderam, quais as publicações daquele grupo de professores, daquele grupo de alunos e uma série de outros critérios, e eles são a cada triênio, no final desses 3 anos, avaliados. E eles recebem um conceito. Esse conceito varia de 3 a 7. Hoje não existe nenhum programa no Brasil que seja 7. Tem 2 programas 6, que são o da Unifesp, se eu não me engano, e o da USP, dentro da Educação Física. A grande maioria ainda está entre o 3 e 4, certo? O que determina o conceito de um programa? A principal coisa que nos interessa do que o conceito vai refletir para os alunos, para quem está entrando nos programas, é a quantidade de bolsas. Tá? Dependendo da qualificação desse programa, se ele é 3, 4, 5, 6, ele recebe uma cota de bolsas vindas da CAPES. Então, a bolsa da CAPES hoje, o valor dela é de R$ 1.200 para o mestrado e R$ 1.800 para o doutorado. Há uma movimentação nacional dos alunos para pedir um aumento dessa bolsa, que não sofre um aumento faz mais de 8 anos, com exceção da bolsa de mestrado, que sofreu um aumento há 4, 5 anos. Depois que a gente parou de ganhar, aumentou, né? Quando a gente saiu do mestrado, aumentou. Mas assim, então a nota do programa determina, claro, financiamento, determina as fatias do bolo e determina para nós o que nós principalmente interessa, a questão de bolsas. Então, por exemplo, hoje no nosso programa nós temos no mestrado, são 17 bolsas da CAPES, de R$ 1.200, e no doutorado, como nós somos um curso recém-formado, nós estamos agora entrando a 3ª turma de doutorado, vai entrar em agosto, nós temos 2 bolsas CAPES. Existem outras agências que fomentam e que dão bolsas, tá? Uma delas é o CNPq. Mas para vocês terem uma ideia de quanto importa aquela distribuição de doutores no país e o conceito do programa, para o Sul e Sudeste, o CNPq só concede bolsas para os programas se eles forem conceitos 5 ou 6, certo? Os conceitos 3 e 4 não têm direito a pedir para o CNPq. Já, se são cursos do Nordeste, cursos da região Norte, eles podem ter esse conceito 3 ou 4 e fazer esse pedido e ter cotas de bolsas do CNPq. E existem outras agências, no nosso caso estadual, que é a FAPESC, nós temos o MAI, que é a bolsa FAPESC, nós temos 2 hoje dentro do nosso programa, que também é determinado pela FAPESC internamente que o programa tem que ter conceito pelo menos 4 para pleitear esse tipo de bolsa. Tá? No caso da UDESC, tem bolsas financiadas pela própria instituição, as bolsas do ProUni, as bolsas do REUNI. Então, dependendo da classificação do curso, da quantidade de alunos e da condição de produção e outros critérios que a CAPES avalia, a distribuição das bolsas muda de curso para curso, certo? Uma coisa bem polêmica que aconteceu nos últimos meses, tá? Que a CAPES divulgou uma portaria que permite que o bolsista, a partir de agora, tenha vínculo empregatício. Antes não era permitido. Só que isso criou uma confusão e gerou uma série de interpretações nessa regra que acabou prejudicando certos programas e pessoas. Por quê? O que a CAPES quer? A CAPES quer que, no meu caso, sou bolsista, Carol, enquanto eu já ganho a bolsa a determinado tempo e eu passo num processo seletivo, por exemplo, para professora substituta, num concurso público, se eu conseguir esse vínculo empregatício depois que eu já for bolsista, a CAPES vai lá e apoia,
desde que o meu orientador assine um termo dizendo eu concordo, ela vai defendendo o prazo, ela tem condições de ter o vínculo e ter a bolsa e assim por diante. E desde que o emprego seja vinculado à área de pesquisa, à área de atuação. Eles estão priorizando quem? Professores, né? Docentes dos ensinos básico, fundamental, do próprio ensino superior. Então isso a princípio está bem englobado dentro dessa nova portaria. Já outras funções, que no nosso caso, por exemplo, o cara que é personal trainer, o cara que trabalha na academia, o cara que é técnico, aí depende do orientador e do aluno e do programa internamente em definir se aquele vínculo é interessante para a formação daquele cara, dependendo do tipo de dissertação ou tese que ele está desenvolvendo. Então é basicamente assim que tem funcionado essa questão do vínculo empregatício. Vou passar a palavra para o Mike, então. Vamos lá. Pessoal, boa tarde agora a todos. Vamos iniciar agora uma parte mais prática. De o que a pessoa, o formado em educação física ou outra área, no caso, quem quer ingressar no desenvolvimento humano, tem que fazer objetivamente para ingressar no programa, né? Então, quando se pensa em cursar na pós-graduação, estricto sensu, mestrado ou doutorado, a primeira decisão a ser tomada é a escolha do programa que se quer cursar, né? Isso são coisas que não existem no livro, não vai ter no site, nada. Então, são como a Carol bem falou, são experiências que a gente tem desde a época da graduação, como é que acontece, entrou no mestrado, agora no doutorado, o que facilita, o que dificulta para que alguém ingresse na pós-graduação. Então, eu botei só algumas, temos uma série de programas no Brasil, né? Alguns públicos, alguns privados. E aí pode surgir a pergunta, que pontos eu tenho que analisar desses diferentes programas para escolher? É óbvio, tem questões pessoais, é na cidade que eu moro, então já é uma coisa mais... Fora essas questões mais pessoais, né? O que a gente pode observar? O primeiro ponto são as linhas de pesquisa do programa. Será que essas linhas me interessam? Todo programa é igual? É em educação física, então é igual? Não. As linhas direcionam, elas dão a cara do programa de pós-graduação. As linhas de pesquisa se referem aos focos de investigação científica definidos pelo programa. As linhas variam de acordo com as características dos professores, laboratórios, história do curso, etc. Quando a CAPES avalia um curso, para aprovar ou não o curso de mestrado ou doutorado, ela já exige que existam professores, laboratórios que tenham linhas bem definidas para aprovar ou não o curso, né? Então, ela quer saber qual é a cara desse curso. O que lá em Santa Catarina, na UDESC, qual é a cara do curso em Ciência do Movimento Humano da UDESC? Qual é a cara do curso de Educação Física da UFSC? Então, de acordo com esses pontos, são criadas as linhas de pesquisa. Na Educação Física é fácil, né? A gente já vê que ela se divide em vários pontos, né? Assim, de maneira bem abrangente, lazer, educação física escolar, saúde e treinamento. Então, facilmente a gente já vê diferentes focos de investigação, diferentes focos de pesquisa. E aqui eu trouxe para fazer uma comparação, o pessoal que pretende fazer mestrado aqui ou doutorado, alguém é de Florianópolis? Alguns aqui eu já conheço. São do Rio Grande do Sul? Gaúchos? Beleza. Então, comparando aqui, o UFSC e o UDESC. Essa área mais escura são as áreas de concentração, que são as mais gerais, e as linhas estão dentro das áreas, tá? Então, vamos ao UFSC. 3 áreas de concentração e suas respectivas linhas. Atividade física relacionada à saúde, linhas de movimento humano, saúde e performance, educação física, condições de vida e saúde. Teoria e prática pedagógica e educação física. Teoria sobre o corpo e o movimento humano na sociedade. Teorias pedagógicas e didáticas do ensino da educação física. Esporte, lazer em culturas contemporâneas. A terceira área de concentração, cineantropometria e desempenho humano. Estudos da inter-relação morfológica e função, um
interação, exercício físico, aptidão física e desempenho no esporte e no trabalho. Então essa é a cara do curso da UFSC, né? Já da UDESC tem apenas uma área de concentração, estudos biocomportamentais do movimento humano, e 3 linhas: atividade física e saúde, comportamento motor e desempenho no esporte. Aqui a gente já pode ver algumas divisões em função do interesse da pessoa. Eu vou citar 2 exemplos aqui, um em cada programa, que poderiam direcionar alguém que tem um interesse, né, em fazer o curso numa das instituições. Essa linha da UFSC, teorias pedagógicas e didáticas do ensino da educação física. Atualmente no programa da UDESC, ela não existe. Professores engajados, interessados nessa linha de pesquisa especificamente. Certo? Vou desistir disso aqui. E na UDESC, uma linha que não se identifica aqui nessa da UFSC, a linha de comportamento motor. Daí vem a pergunta: isso impede que os professores e seus orientandos façam pesquisas dentro de outras linhas? Isso não impede. Porém, a CAPES é o quê? O programa tem uma cara, qual é a cara do programa, e que a produção dos artigos, os projetos, as dissertações, as teses, estejam, em sua maioria, voltada para essas linhas. Então não pode, cada dissertação que o orientador orienta, o orientando fazer uma coisa diferente. Meu orientando quer fazer isso, vamos naquela direção. Agora estamos indo a essa. Então essas linhas dão essa orientação. Isso pode influenciar, inclusive, no projeto que você vai propor ao orientador, e talvez se o orientador entender que foge da sua linha de estudo, você acabar tendo que optar por um estudo que não é de seu interesse. Talvez vai ser um problema que você vai ter que suportar durante todo o curso. Então é interessante antes saber para onde estou indo, o que eles querem lá, é o mesmo que eu quero. Fazer essa análise do curso. Grupos de pesquisa. Então temos as linhas e dentro das linhas temos os grupos de pesquisa. O que são? Se constituem de grupos de pessoas que se organizam em torno de uma ou mais linhas de pesquisa, de uma área de conhecimento, com o objetivo de desenvolver pesquisas científicas. Então, como eu falei, dentro de uma mesma linha podem ter diferentes grupos de pesquisa. Um exemplo: desempenho no esporte. Pode haver um laboratório que investiga a parte psicológica, outra parte fisiológica, biomecânica, questão relacionada à aprendizagem, enfim. Então, dentro da mesma linha, podem existir diferentes grupos, né? E quem constitui o grupo? Temos ali digamos, uma escala. O grupo tem um coordenador, que é um doutor na área, né? Os demais pesquisadores, também doutores, e em seguida vem os estudantes. Então, mesmo doutorando, dentro de um grupo de pesquisa, ele é um estudante. Doutorandos, mestrandos e alunos de graduação. E é interessante destacar que o aluno de graduação tem importância tanto quanto tem o coordenador. A gente tem procurado trabalhar no nosso grupo e tem visto em outros também que dá bastante certo quando esse trabalho é horizontal. A hierarquia tem que ser de responsabilidade, não de quem manda, quem obedece. Então, essa é a distribuição. E por que nessa pirâmide, né, com esse formato? É porque geralmente é um coordenador, 2 ou 3 pesquisadores, mais doutorandos, mestrandos, e a base, com o maior número, que são os alunos de graduação. No site do CNPq, por exemplo, eu quero saber do curso da Federal de Pernambuco, eu tenho interesse em conhecer os grupos de lá. Site do CNPq, Diretório de Grupos de Pesquisa. Acessa lá, vai poder entrar em cada grupo de pesquisa. Aqui eu trago o exemplo do nosso, né? Você pode ver o coordenador, o endereço, enfim, as linhas do grupo de pesquisa e os participantes. O coordenador informava lá em cima, os pesquisadores, e aqui embaixo viria uma lista de estudantes. E ainda por aqui, por essa mesma página, esses nomes são links. Links para onde? Para o currículo Lattes da pessoa, para conhecer bem sua produção
tem sua linha de pesquisa, seus projetos. Escolhendo o programa, mais ou menos a linha que tem interesse, conhecendo os laboratórios, parte-se então para conhecer um possível orientador que tem interesse, preferencialmente, em estudar o que você quer estudar. Tendo a linha de pesquisa definida como prioridade, é importante definir um possível orientador, mesmo antes de ingressar no programa. Isso é importante. Eu sei que a concorrência da UDESC, no meio do ano que vem, vai ter uma concorrência para ingresso de mestrandos e doutorandos. Eu vou ficar em casa aguardando até abrir o edital em maio do ano que vem e lá se inscrever. Isso é teoria para dar errado. Assim. O passo para não dar certo é ficar aguardando em casa abrir o edital. Então, conhecer o orientador, já começar a se integrar o programa. E uma boa maneira de conhecer o orientador, para quem não pode, por exemplo, ir daqui para estar amanhã em Pernambuco conhecendo as pesquisas, é conhecer o seu currículo Lattes. Que nesse site, lattes.cnpq.br, é possível fazer uma busca e conhecer todo pesquisador do Brasil envolvido em universidade, ele tem o seu currículo Lattes. O currículo Lattes serve para quê? Para o pesquisador? Para tudo. Para ele fazer um concurso público para entrar na universidade, querem conhecer o seu Lattes. Para concorrer ao edital de pesquisa, conseguir verba, currículo Lattes. Para os alunos, para ingressar no programa, tem que se inscrever com o currículo Lattes. Então já fica a dica, caso alguém não tenha ainda, fazer o seu currículo nesse endereço. Então, conhecendo o orientador, o que a gente pode verificar? A linha de pesquisa do orientador está de acordo com o meu interesse? Espera-se que sim, né? A primeira resposta é que deve ser positiva. Os projetos de pesquisa e temas abordados por ele e seu grupo de pesquisa têm relação com o objeto de estudo do seu interesse? Então, a linha é a linha que eu tenho interesse, mas eu vou indo até lá, conhecendo, vendo suas publicações, seus projetos. Talvez, às vezes, o mesmo problema de estudo, um enfoque diferente. Por exemplo, pedagogia da educação física. Há uma série de abordagens. Existem orientadores. Não, minha área, eu estudo com base na crítico-superadora. Ele vai orientar todos os seus alunos nessa abordagem. Então, se a sua abordagem não é essa, tem outro viés, talvez não seja o adequado, de ser orientado ou tentar ingressar no programa com esse orientador. Caso não seja, há a possibilidade de você propor novos projetos que se enquadrem na linha de pesquisa dele. Existem orientadores que têm seus projetos, o orientando entra, ele vai ter que se integrar num desses projetos. Não há possibilidade de um novo. Então, é importante antes de entrar saber disso, mas depois não se incomodar 2 anos ou 4 anos no doutorado. Conhecer bem aonde que passos se está dando e para onde é esse passo. Seguindo, o que eu trouxe do site pós-graduandos.com, lá tem as coisas que são engraçadas, mas muitas são verdades. Tá? Tipos de orientador. A gente vai dar pulinho na cadeira e rir para identificar algumas pessoas, tenho certeza. Olha lá, orientador fantasma. Você nunca o encontra, por mais que o procure. Tem bastante. Né? Os orientadores que nos perdoem. Ainda bem que o meu não está aqui. O meu também não está aqui para ouvir. Então, o formador leva a sério a sua formação integral. O desinteressado ignora tudo que lhe diz respeito. O autocrata, que quem decide sou eu. Frustrador, corta pela raiz qualquer iniciativa sua. Proprietário, o orientando é meu, faço dele o que eu quero. Só rir, né? O crítico sempre tem o que melhorar.
não é ruim, certo? E mãe brasileira não sabe dizer não. Tem uma família, seu laboratório é uma família, aquela coisa toda. Seguindo. O mestrado não começa a partir da abertura do edital de seleção, se antecipe, como eu falei anteriormente. Antes de ingressar no mestrado, é fundamental que se tenha um engajamento prévio em grupo de pesquisa, se possível, junto com o seu orientador. Com o possível orientador. O Ricardo sempre fala, às vezes, chega o pessoal novo lá no nosso laboratório, né? Meio que chega, não tem o que fazer. Ele fala, que o pessoal chega a 10 por hora e o pessoal que já está aqui está a 140 por hora. Então fica difícil, né? Então, você tem que chegar e ir devagar. Daqui a pouco você vai ajudar na coleta de dados, vai em um resumo para um congresso, seu nome está lá, você começa a se motivar mais. Daqui a pouco, quem sabe, vai sair algum artigo, você pode colaborar. Talvez daqui a pouco você já lance um projeto pelo laboratório, que a ideia seja sua, e você já vai fazer parte do laboratório, mesmo antes de ingressar no programa. Quando na ficha de seleção o orientador for selecionado, não é só o nome que está na frente dele, o João da Silva. Não, ele sabe quem é, sabe as condições da pessoa, sabe se ela produz ou não, sabe das suas capacidades. Então, lembrando, não estou dizendo aqui o que é certo ou o que é errado, certo? Mas numa seleção isso pesa muito. Então, para os que estão interessados, é fundamental ter esse envolvimento prévio para que o orientador conheça o seu trabalho. E além de conhecer melhor o seu orientador, né, muito se aprende sobre pesquisa e ciência na área da educação física, nesse primeiro contato. Também para os ainda não formados, outra importante ação é fazer disciplinas do programa escolhido como aluno especial. O que é aluno especial? Você pode se matricular na disciplina, cursá-la normalmente, com as mesmas obrigações de um aluno regular. Qual é a diferença? O aluno regular passou por um edital de seleção e já é efetivo. Você está cursando as disciplinas, porém ainda não é o aluno regular. O bom de ser especial é que seu prazo ainda não está passando. Você já está cursando disciplinas, depois pode validá-las, os seus 2 anos ou seus 4 anos ainda não começaram a contar o prazo, né? Então, 3 pontos importantes. Adquirir mais conhecimento relacionado ao tema de estudo de interesse. Fazer a disciplina de psicologia do esporte. Vou aprender mais sobre psicologia do esporte. Disciplinas no mestrado e doutorado, que não é o mesmo que da graduação. Quando na graduação a gente aprende beabá, usa livros-texto, texto. Na pós-graduação, o professor pode optar, inclusive, a não dar aula. Ele não vai lá, uma aula expositiva. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre motivação. Ele não vai passar 4 horas falando sobre isso. O que é o tipo de aula? São seminários, são pesquisas, escrever projetos, bastante relacionado à pesquisa. Então é um outro tipo de aula diferente da graduação ou de uma especialização. Ter conversa com possíveis orientadores. Nessas disciplinas você vai conhecer possíveis orientadores e as disciplinas podem ser validadas após o ingresso, como eu já havia falado. Essa validação, alguns programas limitam em 30% e 50% do total que deve ser cursado durante o curso. Que deve ser cursado durante o curso. Tudo bem. Seguindo. Para quem já está na graduação, vejo 2 aqui, tem mais algum? Não? Só os 2, né? Está na graduação ainda também? Então, principal ponto, né? Já ingressar num laboratório, o quanto antes, se possível na primeira, vai na primeira, na segunda, vai na segunda. A gente vê claramente, assim, no fim da graduação, um aluno, ou melhor, um acadêmico, esteve dentro de um laboratório e aquele que não esteja, há uma diferença assim, em formação que é perceptível. Então, tentar ingressar. Não existe laboratório na minha faculdade, o que eu faço então? Nunca vou fazer um curso de pós-graduação? Então, né, você pode se associar a um professor e começar a fazer suas próprias pesquisas. Começa, vai aprender sobre pesquisa, vai aprender sobre método, vai começar a fazer algumas coletas, estudar, escreve um resumo, escreve um artigo. Já vai começando a fazer parte desse mundo da pesquisa. Agora, Carol, reassume o posto. Vamos fazer um revisamento. Quase um jogral, né?
Gente, o Mike falou coisas importantes que às vezes a gente dá menos importância do que devia, e muitas vezes os professores passam a ser acusados, no meu pensamento, indevidamente, de serem assim, caseiros, paternalistas, no sentido de, pô, aquele cara só entrou com aquele orientador porque era bolsista de iniciação científica dele, ou porque o cara, né? Mas, gente, o meu orientador fala uma coisa que eu sei que muitos orientadores pensam assim, que quando você está assumindo um aluno de mestrado ou um aluno de doutorado, é como se fosse um casamento. Você está firmando ali um contrato por pelo menos 2 ou pelo menos 4 anos. Então, nada impede que você conheça esse professor, conheça pessoalmente, conheça, então o Mike falou muito bem das disciplinas enquanto aluno especial, vai fazer a disciplina daquele professor que você tem interesse, identificou no Lattes, identificou enquanto linha de pesquisa, que você pode reforçar o seu interesse ou descartá-lo de vez, dependendo da experiência que vai ser aquela disciplina. Então é importante para que ele te conheça também enquanto aluno. Isso historicamente a gente vem acompanhando, seja daqui de Florianópolis, não seja, os alunos vêm fazer as disciplinas especiais. A gente tem muita gente que vem de Santa Maria, vem de Porto Alegre, embora tenha os programas por lá, os nossos alunos também vão para lá. Há uma necessidade de adequação das linhas de pesquisa que às vezes a UDESC não atende, como a URGS não pode não atender, como Santa Maria pode não atender. Então, há esse intercâmbio. Poxa, mas eu vou vir lá de Santa Maria uma vez por semana, durante um semestre inteiro, fazer a disciplina? Sim, né? Você quer ingressar no programa, você quer ter esse contato e quer ter esses pontinhos, como o Mike falou na seleção. Embora haja diferentes critérios de seleção, claro que o orientador numa entrevista, numa questão, principalmente na entrevista, né? Hoje é bem comum em todos os programas ter essa parte da entrevista na hora da seleção. Isso pode contar pontos para você, porque não é o fato de você ter sido bolsista dele, não é o fato de você ter cursado a disciplina dele, mas é o fato de você estar alguns passos à frente de uma pessoa que te procura um dia antes enquanto orientador, um dia antes da seleção, e diz: boa tarde, o meu nome é Caroline, eu vim aqui, professor, porque eu vou me inscrever amanhã com o senhor no mestrado, ou amanhã com o senhor no doutorado. Então, claro que existe um processo prévio à entrada. O Mike falou sobre disciplina, sobre engajamento de grupos, e um deles importante, gente, que determina bastante a questão da escolha do programa, é conhecer o edital de seleção. E conhecer em que sentido? Por exemplo, a questão da titulação. Eu era da comissão de proposição do projeto do doutorado da UDESC, participei como aluna, fui em reuniões da CAPES, no sentido de como fazer a proposta do programa de doutorado que foi aprovado há 2 anos atrás no nosso centro. Então, durante essa proposta, eu fiquei responsável por fazer um estudo de como que os outros programas de mestrado e como os outros programas de doutorado do país, na nossa área, faziam os seus processos de seleção, para que a gente pudesse determinar mais ou menos aquilo que nos interessava, que era comum entre os programas, e descartar aquilo que não era de interesse. Eu dou um exemplo para vocês, por exemplo, o mestrado e doutorado da UFSC, da nossa Universidade Federal. A UFSC exige que o candidato seja graduado em Educação Física. Tá? Então, eles não aceitam nenhum outro tipo de graduação no programa deles. Já o da UDESC, como eu disse para vocês, que é um pouquinho, os Ciências do Movimento Humano tem um teor assim, um pouquinho mais abrangente, nós temos mestrandos principalmente da Educação Física, porém tem bastante gente da Fisioterapia, nós temos mestrandos da Nutrição, mestrandos da Informática, alguns já passaram por lá das Engenharias, então no nosso edital de entrada se permite qualquer curso de graduação, desde que é reconhecido pelo MEC, né? Em nível superior. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é qual que é o pré-requisito de titulação. Outra coisa que a gente foi atrás na época do doutorado foi fazer o seguinte: será que todos os programas de doutorado exigem do candidato que ele já tenha feito o mestrado? Então, na época eram 8 programas, 7 deles exigiam que você já tivesse o título de mestre. Um deles permitia que você migrasse já direto da graduação para o nível de doutorado. Nós optamos no Cefid por exigir o mestrado, justamente para que a gente tivesse alunos ingressando no doutorado com uma bagagem um pouquinho maior lembra daquele objetivo que a gente falou no início, né? Do docente pesquisador. Ele, durante o mestrado, o Mike vai falar para vocês, ele vai dar aula, ele vai orientar, ele vai fazer pesquisa, então ele traz isso com ele para o doutorado e facilita a vida dele, facilita a vida do orientador, certo? Outras coisas que são bastante comuns são o memorial descritivo e o projeto de pesquisa. O que é o memorial? É uma redação própria
sobre o que você fez e você considera importante para mostrar à banca, mostrar ao seu orientador, que diz respeito a benefícios que você está trazendo, experiências agregadas que vão fazer você ser diferente do outro candidato ou participar de uma forma diferenciada. É engraçado assim, eu já participei várias vezes também de comissões, eu fui representante docente um bom tempo. Hoje é o nosso querido Ricardo assumiu, né? Eu participei no sentido de os representantes normalmente são convocados para participar das avaliações de bolsa, das avaliações dos pré-candidatos no edital, para a gente fazer a triagem de documentação, para ver se está tudo certinho. Então, às vezes, assim, conversando com professores, porque esses documentos realmente a gente não tem acesso, esses documentos vão diretamente para o orientador, como é o caso do memorial descritivo. Às vezes eu já conversei com o orientador que me disse, o memorial descritivo do meu aluno, do meu candidato, tinha, sei lá, 30 páginas, e ele dizia lá, quando ele nasceu, ele era assim, quando ele estava na escolinha até os 5 anos, Então, assim, isso, né, gente, a nossa vida acadêmica é que interessa, certo? Experiências de extensão, de pesquisa, experiências profissionais é que acabam interessando para aquele objetivo, então, que é entrar no mestrado. Pré-projeto. Dificilmente hoje vocês vão encontrar um edital que não exija pré-projeto de entrada. Normalmente no edital já vem a norma, pré-projeto, no nosso caso, no nosso programa, tem que ter no máximo 15 páginas, tem que ser em letra tal, em tamanho tal de folha, ele tem que abranger introdução, objetivo, método, cronograma, para que seja avaliado se ele está de acordo com a linha do orientador, se ele é viável de ser executado. Então isso é importante, o pré-projeto faz bastante diferença. E o Mike falou duas coisas bem importantes, que é, primeiro, você quer propor um projeto seu, saiba se o orientador que você pretende ingressar, ele está disposto a aceitar um projeto proposto por você e se esse projeto se adequa à linha de pesquisa, ao histórico do grupo dele. Segundo, ele não está disposto, se engaja, pensa, conversa com ele, o projeto pode ser montado pré-edital e conversa com o futuro orientador. Então são duas dicas importantes, assim, porque é bem comum as pessoas não terem engajamento, terem uma super ideia, um projeto e se sentirem frustradas, mas não frustradas porque o projeto não é bom, mas que naquele momento ele não está de acordo com as intenções do grupo de pesquisa do orientador. Aqui entra um ponto, gente, que inevitavelmente vocês precisam saber e não precisam concordar ou discordar, né? Nós já passamos de um ponto de concordar ou discordar, nós temos que nos adequar. A produção científica, gente, ela hoje, a gente desculpa a expressão, mas eu trabalho muito com essa expressão que ela é uma moeda de troca. Ela é uma moeda de troca para o aluno do mestrado, é uma moeda de troca para o professor, para o programa. A CAPES avalia a produção desse corpo, a CAPES avalia a produção dos alunos do programa. Então, normalmente os editais, não são todos, tá? Normalmente, eles exigem pelo menos uma produção qualificada. Já vou mostrar para vocês como é que é essa produção qualificada para que você possa concorrer àquele edital. Proficiência. Normalmente no mestrado, como é que acontece? Se pede uma proficiência em língua estrangeira. Alguns programas se limitam a determinadas línguas, do tipo, nós aceitamos inglês, francês e alemão, não aceitamos espanhol. Então depende da característica do programa. E normalmente, como que funciona no nosso programa? No nosso programa você pode ingressar sem a proficiência, mas você tem até 12 meses, até o final do teu primeiro ano, para provar que você fez a proficiência em língua estrangeira. Onde que faz essa proficiência? Normalmente as universidades que têm cursos de letras, cursos de... aqui na UFSC tem o DLE, Departamento de Línguas Estrangeiras. É lá que você vai, agenda uma prova, paga uma taxa e você faz. Se você tirar 7 ou mais naquela prova, você ganha um certificado de proficiência na língua que você escolheu. Outros cursos que são mais famosos, né? Outros testes, por exemplo, o TOEFL, por exemplo, como é que é o nome do outro? Desculpa, eu não vou recordar agora, mas o TOEFL é o mais famoso. O TOEFL custa mais caro e tal. Então, depende. Eu sei de orientadores no Cefid, por exemplo, que gostariam e pedem aos seus futuros candidatos, aos seus futuros orientandos, aos candidatos, que façam o TOEFL e não façam uma proficiência, por exemplo, da Universidade Federal ou da UFPR, porque o TOEFL tem um nível de dificuldade maior e assim por diante. Então, depende do critério do orientador. Prova, alguns mestrados aplicam prova
de conteúdo específico da linha de pesquisa. O nosso mestrado em fisioterapia, que recém abriu, por exemplo, aplicou uma prova de interpretação em inglês. Então, dependendo do interesse do programa, a prova pode variar em termos de conteúdo. No nosso mestrado em Educação Física, em Ciências do Movimento Humano do Cefid, não há prova. Nós temos a questão do memorial, pré-projeto e entrevista. Tá? Eu fiz a entrevista, normalmente, no nosso caso, acontece com uma banca de professores, no qual eles vão fazer uma série de perguntas sobre a tua disponibilidade, sobre o teu histórico, sobre o teu projeto, uma série de coisas que você vai precisar lá argumentar o porquê que você está querendo ingressar naquele programa de pós-graduação. Eu fiz questão de colocar isso aqui embaixo, isso não é muito comum que as pessoas façam e também muito menos comum que elas saibam que isso existe. Mas lá no meinho dos editais, na maioria deles, falam em defesa da produção científica. O que significa isso? Você pode ser convidado a, durante a sua entrevista, a fazer uma defesa daqueles artigos que você publicou, que estão lá no seu Lattes como publicados por vocês. E por que eu levantei esse ponto? Porque a gente tem que evitar certas coisas do tipo, bom, é produção que importa. Então eu junto o Mike, o Ricardo, a Ju, o Rodrigo, o outro Ricardo, a Carla, todo mundo quer entrar. E a gente vai lá, escreve um artigo, eu escrevo, boto o nome de todo mundo, certo? E cada um tem um artigo para poder concorrer. Só que daí vai a Ju na entrevista dela, e aí a banca pergunta, então aqui, eu estou vendo no seu currículo Lattes que você tem um artigo publicado sobre, sei lá, sobre a marcha na água, que é a minha linha de pesquisa, por exemplo. Juliana, o que você tem a me dizer sobre o conteúdo desse artigo? Tá? Então pode acontecer isso. Difícil, mas pode. Por isso sempre se preocupe nisso. Não fiquem nesse trem da alegria que a gente chama, né? De colocar muitos nomes no paper para que todos sejam beneficiados. Saiba o que você está escrevendo, o que você está participando. E outra coisa que eu quero levantar sobre isso, não sei se vocês acompanharam nos últimos tempos, teve uma denúncia, né, de plágio lá na UFRJ em relação à USP, eu acho. Desculpa se eu tiver trocado, mas eu acho que é a USP, um pesquisador da USP foi acusado por pesquisadores da UFRJ sobre plágio. Muito bem, o que isso refletiu, por exemplo, em mim? Refletiu algo do tipo, a gente trabalha em grupo, certo? Eu trabalho com um grupo pelo menos de 4 ou 5 colegas e o meu orientador. Cada um escreve um artigo e às vezes a gente não toma certos cuidados de ler exatamente tudo que está naquele artigo, em todos os artigos que estão indo o teu nome. Lembra da história, né? Então, a questão é, cuidado com o que você está publicando com o seu nome. Existem questões éticas, questões legais em relação a isso. E por que eu estou falando isso? Pô, vocês nem entraram no programa, né? Talvez muitos saiam daqui hoje dizendo desistir, né? É muita coisa, muito isso, muito aquilo. Mas é importante saber disso. Primeiro, por causa dessa história da defesa. Você pode ser colocado contra a parede e dizer assim, o que você tem a me dizer sobre este conteúdo? Porque a gente já viu candidatos e não é tão incomum que você pegue. Claro, os alunos, né, são os primeiros a saber dos Lattes. O Lattes é público, o Mike mostrou para vocês. Você vai concorrer, a primeira coisa que você faz é pegar o Lattes de todo mundo que concorre com você. Né? E poxa, daí tinha uma fulana que concorreu lá com o professor, daí você olha assim, meu Deus, ela tem 36 artigos publicados, sabe? Você vê assim, poxa vida. Aí você começa a ler as fontes onde ela publicou e os temas das publicações. Poxa, mas ela publicou lá na fonoaudiologia, lá numa medicina, lá na enfermagem, na educação física, na fisioterapia, na engenharia. Ou essa pessoa é muito bem relacionada, né? Ou ela é muito competente em todas essas áreas. Então, essa é uma pessoa que, se for questionada sobre um artigo na neurociência, lá na engenharia, lá na fisioterapia, ela vai precisar se garantir e dizer, não, realmente eu participei de todos esses trabalhos, eu trabalho com uma equipe bem multidisciplinar, eu não estou dizendo que isso não existe, mas a gente não está livre de ser questionado sobre isso. A gente falou em produção, isso aqui vocês têm que saber de cor salteado. Quem está dentro de um programa de pós-graduação ou pretende ingressar, tem que saber de cor salteado o que significa o Qualis da CAPES. Certo? O Qualis da CAPES, o que é? É um sistema criado pela CAPES, a nossa coordenação que eu apresentei para vocês no início da minha fala, que ranqueia os periódicos, as revistas onde os artigos são publicados. Esse ranqueamento se dá nesses 7 estratos. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, certo? Do A1 por C
diminui a qualificação dele. Hoje no Brasil, na área da educação física, e quando eu digo área da educação física, a área 21, que inclui todos os periódicos da educação física, da FIS, da FONE e da TO, nós não temos nenhum A1, nenhum A2. Tá? Todos os periódicos nacionais, os mais bem qualificados nesse extrato da CAPES são B1. Exemplos de revistas na nossa área que são B1. Motriz, Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que mais? Revista Portuguesa de Ciências do Esporte, Motricidade, Movimento, né? São algumas dessas revistas que estão nesse... CBCE? Subiu? Viu? Olha que legal, CBCE, né? Então ela era B2, ela estava no extrato B2, está subindo então, está subindo. E o que determina se ela é A1, se ela é A2, se ela é B1? Uma série de fatores, como onde ela está indexada, se em bases nacionais, movimento falei, se ela está em bases nacionais, bases internacionais, e uma coisa que interessa muito para eles é o índice JCR, o Journal of Citation Report. Quantas vezes aquele artigo publicado naquele periódico foi citado no mundo? Isso dá o fator de impacto da revista. Quanto mais citações daquela revista, aqueles artigos receberem, maior é o impacto que ele tem sobre a comunidade científica. Então, as nossas revistas que estão migrando de B2 para B1, as próprias B1 estão se preparando com esse JCR. E o primeiro passo, infelizmente, eu digo infelizmente porque, na verdade, a gente tem que se adequar, é toda a tradução dos periódicos para inglês. Esse é o primeiro passo. Então, essas revistas hoje já solicitam que você encaminhe em português, mas no caso de ser aceito o artigo, você normalmente paga uma taxa de tradução para ela ser divulgada em inglês. É o primeiro passo, essas traduções, a questão da indexação, como que as pessoas conseguem chegar nessa revista. Quantas vezes por ano ela é impressa? Quantas vezes por mês? Ela é bimestral, trimestral, semestral e assim por diante. Tá? Onde é que vocês acham isso? Site do WebQualis. Esse é difícil, né? qualis.calis.gov.br/webqualis. Bota no Google de novo, WebQualis, tá? Vai direcionar para essa página. E aqui no cantinho esquerdo, vocês vão dizer consultar periódico. Abrindo isso daí, ele vem para uma página dessa aqui. Você pode consultar por ISSN, que é o número de indexação do periódico, por título do periódico, que é o mais comum, ou por classificação. Eu quero saber todos os B1 que existem no Brasil, eu quero saber todos os B2. Mas se você quiser, tem uma coisa que eu, no meu entender, é mais prático, porque eu acho que todo mundo que trabalha, que quer publicar, tem isso no seu computador, salvo lá na sua pasta de artigos, principalmente, é consultar a lista completa. Você clica em lista completa e baixa a lista da área 21. Lá ele já vem uma planilha de Excel, com todas as revistas que são A1, com todas as que são A2 e assim por diante. O que significa essa estratificação para a gente, em termos de entrada no mestrado? Muitas vezes, quase nada. Em alguns momentos, os editais exigem que você tenha uma publicação pelo menos no Qualis B4, outros pelo menos no Qualis B3, dependendo do edital. Tá? Mas nos interessa, principalmente no nosso caso, da UDESC, que é o exemplo que eu vou dar, que é a seleção de bolsas, certo? As nossas bolsas são distribuídas de acordo com a produtividade dos alunos. Muitos concordam, muitos discordam, mas a gente chegou, depois de anos, entre os alunos, assim, firmes e fortes, que seria um critério, não seria justo, mas um critério adequado para o sistema da pós-graduação. Então, um artigo publicado numa revista A1 vale 100 pontos, numa A2 vale 80, e assim por diante. O primeiro efeito disso no nosso programa foi o quê? As B4 valiam 10. Muito bem, toca na B4, né? 10 artigos na B4, 12. Poxa, daí a gente começou a ver que o negócio, a gente queria qualificar a produção e a gente estava estimulando a produção em estratos menores. Então, o edital seguinte de seleção de bolsa, por pedido dos alunos, notem, não é uma questão de autopunição, né? Por pedido dos alunos, a gente limita. Em extrato B4 pode ter no máximo 3, em extrato B5 no máximo 3. Então não tem mais uma pessoa com 20, 30 artigos em extrato B4 ganhando bolsa de quem tem 2 artigos em A1, um artigo em A2 e assim por diante. Tá? Agora nós chegamos no passo de pré-ingresso, né? Então edital, critérios por produção e ingresso. Só mais uma coisa sobre a produção, que eu também modifiquei muito meu pensamento sobre isso, que era a questão do seguinte: poxa vida, isso é muito comum a gente ouvir em todos os lugares.
como o Mike mostrou os tipos de orientador ali, né? É bem comum a gente ouvir, poxa vida, mas o meu orientador ou o meu futuro orientador, ele disse que se eu quiser entrar, eu tenho que publicar um artigo para ele, né? Eu tenho que me engajar na disciplina, poxa vida, eu vou trabalhar eu lá para publicar um artigo para esse cara. Ou durante o mestrado, poxa vida. Só que, gente, se a gente começar a pensar que cada artigo publicado por orientador não é publicado para a gente também, certo? O benefício que o orientador vai ter em conseguir abrir mais vaga na pós-graduação, em conseguir fomento para a tua pesquisa, em conseguir bolsa de produtividade por causa da produção, você está ajudando. Mas em contrapartida, você está pensando na tua bolsa, você está pensando nos concursos públicos que estão por vir, porque hoje todo concurso público pontua. Uns mais, outros menos, mas a seleção de currículo Lattes existe. Eu diria que todos eles. Eu não conheço nenhum tipo de concurso para docente numa universidade que não pontua produção científica, certo? E outra, e notem que é um processo, né? O Mike falou, não adianta esperar o edital, como não adianta publicar um artigo antes de entrar, entrou, e eu brinco muito com a expressão do tipo, senta no pudim, né? Fica lá, tranquilinho. Porque a produção, ela tem que ser continuada. Porque você vai ficar 2 anos no teu mestrado, 4 anos no teu doutorado, você vai fazer um concurso, normalmente os concursos têm retroatividade de produção de 5 anos. Ele não vai contar a tua primeira produção da vida, a segunda lá. Claro que depende do intervalo que você está entre terminar o mestrado, terminar o doutorado e fazer um concurso. E isso é cobrado dos professores pela CAPES, mas é cobrado dos alunos, dos futuros professores também. Então, volto a palavra para o Mike agora. Agora acabou o jogral, certo? Mediador aí. Encerre, por favor. 5 minutos. Então lá, pessoal, agora passo a falar o que ocorre após entrar no mestrado ou no doutorado, né? Então, é importante focar e se manter focado. É o que eu quero fazer o mestrado? Vamos lá, vou fazer. Tanto antes quanto depois, né? Então, se manter focado no mestrado e no doutorado, às vezes é difícil, pois há concorrência com uma série de outras atividades pessoais ou profissionais. Bastante tempo deve ser dedicado à pós-graduação para que ela seja de qualidade. Umas contas assim por cima que eu fiz, são 6 cursos de mestrado no sul do Brasil hoje. Federal do Rio Grande do Sul, Pelotas, o DESC, o UFSC, o FPR e o ENUEL. São mais, assim, por baixo de 200 mestres formando por ano. Em 10 anos são 2.000 mestres formados por ano. Então, só ter o título, eu sou mestre, hoje não basta mais. Então, por isso, tem que focar, tem que se dedicar e tem que fazer o melhor possível. O mestrado e doutorado não pode ser apenas somado à sua rotina. Algo provavelmente vai ter que ser deixado de lado. Conheço meus colegas que querem entrar no mestrado, aqueles que já fizeram, já estão no doutorado, largaram o emprego público, deixaram de aceitar boas propostas, porque realmente estavam focados. Uma disciplina de 4 horas de crédito, por exemplo, não dá para ter menos de 10 de estudo fora. Em algumas semanas, talvez, vai ser mais do que isso. Então, bastante tempo tem que ser investido e esse foco é importante. Saber que o investimento é a médio e longo prazo. Não pensar só no agora, pensar nesse investimento. E após ingressar, então, como aluno regular, o prazo começa a correr, passa bastante rápido. Então, naquela questão da velocidade, se eu entrei a 10 ou se eu entrei a 100 por hora, se entrar a 10 por hora, em 24 meses tem que fazer um mestrado. Quando você vê, passou 1 ano, já está na reta final. E 2 anos é muito tempo, mas passa bastante rápido. E tem uma série de obrigações aí, né? Então, 24 meses para o mestrado e 48 para o doutorado. Essa é a regra. Podendo prorrogar por até 6 meses. Lembrando que a prorrogação hoje em dia é cortada ao máximo. Assim, é só no caso mais extremo aceitar que o aluno prorrogue por 6 meses. Então, focar nisso, 24 e 48 meses. Né? E existe uma série de normas que devem ser cumpridas e elas estão onde? No regimento do programa. Então, entra lá no site do programa, leia o regimento, conheça, antes de ingressar já, quais as obrigações que tem regimentais. Né? Muita gente termina o mestrado, doutorado e não lê o regimento. Eu sugiro que leiam antes. Depois, quer marcar a defesa, chegava para marcar, não, mas não publicou o artigo que tinha que publicar durante
durante o teu curso, não pode marcar defesa. Daí, não sabia, está no regimento. Leia o regimento antecipadamente. Dedicação ao curso. Ter tempo de dedicação ao curso é fundamental. É aquilo que eu comentei anteriormente. Como estamos esgotando já o tempo, está batendo 1 hora, vou passar mais rápido. Então, do ponto de vista formal, bastaria cumprir as disciplinas e outras exigências. Faço as disciplinas, qualifico e defendo. Porém, é muito além disso, né? Eu destaco aqui, a formação prática do docente pesquisador, que a Carol falou bastante, ocorre mais fora das aulas do que nelas próprias. Isso é, pela minha experiência, acredito pelos meus colegas também que a gente conversa, é no laboratório, no corredor com os colegas, é fazendo pesquisa fora da dissertação. Então, não é especialização que é ir na aula, volta para casa e no final apresenta um trabalho de conclusão. Não é. Então, alguns exemplos. Trabalho em conjunto com outros colegas e também com outros professores, não apenas com o seu orientador, né? A pesquisa, ela não é feita por uma pessoa só, é feita em conjunto. Então, essa relação com outros colegas da instituição. Realização de pesquisas extra-dissertação ou tese, né? Não ser um especialista na sua tese e um especialista na sua dissertação. Né? Você vai sair dela, você vai ter que orientar, vai ter que dar uma aula sobre pesquisa, enfim, tem que saber sobre ciência, não apenas sobre a sua tese ou sua dissertação. Assistir bancas de qualificação e defesa é fundamental, né? Assistam, acertem os erros dos outros e evitem fazer o mesmo ou, quando acertem, procurem fazer o mesmo. Auxílio a alunos de graduação, quando está no laboratório, auxiliando alunos de graduação, às vezes surge uma dúvida, você não sabe, você vai ter que estudar. E são todas atividades, trabalho relacionado à prática do laboratório, ao andamento do laboratório, estudos específicos sobre a sua dissertação. Além disso tudo, então, você tem que se preocupar com a sua dissertação. Então, aí, dentro da universidade, o docente pesquisador, ele vai dar aula, ele vai orientar a pesquisa, ele vai ter seu próprio grupo de pesquisa, vai ter trabalhos administrativos, etc. Então, só indo para a aula e fazendo a sua dissertação, não vai formar esse perfil de profissional que é o que se espera e é o que as universidades querem atualmente. Créditos e disciplinas. Então, geralmente o mestrado total de créditos a ser cursado é de 24 ou mais. A Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, são 34 no mestrado. E 36 no doutorado, ou mais também. Por exemplo, no Cefit são 48. Então, esse é o mínimo de créditos. O que isso significa, né? No mestrado, disciplinas de 4 créditos seriam 6. Então, se você fazer 2 disciplinas por semestre, que se for fazer bem feitas já é puxado. Então, dos 4 semestres, 3 já foram em disciplina. Também, por isso é importante antes fazer a disciplina com aluno especial e conseguir validar. Né? No caso, 3 créditos, então, são 8 disciplinas para poder finalizar o curso. Né? E no doutorado, então, seguindo a minha lógica, 9 disciplinas de 4 créditos ou 12 quando de 3. Então, imaginem, 12 disciplinas é bastante puxado. Dentro dessas disciplinas, há um quadro de obrigatórias e eletivas. Qual é a diferença que acontece na graduação ou na especialização? Lá há um currículo, uma grade curricular, você tem lá a sequência, tantas disciplinas, você vai cursando uma a uma e ao final encerra o curso. Né? Aqui não. Há obrigatórias, 1, 2, talvez 3, geralmente metodologia da pesquisa, epistemologia, disciplinas obrigatórias. E numa série de 20, 30 disciplinas, você vai eleger, de acordo com aquelas que você tem mais interesse, na sua área de pesquisa, enfim, quais você vai fazer. São, então, as disciplinas eletivas. Então, há uma série de disciplinas e você escolhe, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, essa está mais relacionada ao meu projeto, essa talvez não seja a hora ainda, certo? Qualificação do projeto. Cursei as disciplinas, elaborei um projeto, eu tenho que qualificar o projeto. Qualificar para quem? Perante uma banca de doutores, geralmente do próprio curso, que vão dar um parecer sobre o seu projeto,
se ele é executável ou não. O que sugere para uma qualificação, né? Não é para a qualificação faltando um mês para a defesa, que é aquela qualificação de mentirinha, né? A banca dá as dicas, mas o trabalho já foi executado, a qualificação é só uma formalidade. Procurar então, com antecedência, fazer a qualificação, ouvir as sugestões da banca, o que muda, o que não muda. Será que esse teu projeto está de acordo com a linha de pesquisa? A banca vai dar essas orientações. Para partir daí, fazer os devidos ajustes e partir para a dissertação ou tese definitivamente. E, finalizando, a defesa, que é o momento formal de apresentação ao público da sua produção fruto da dissertação ou da tese. Aí, passando por uma avaliação externa, né, de outros pesquisadores do centro e também de um pesquisador externo. Então, uma sequência mais ou menos aí, disciplina, qualificação, etc., que são aí as demais obrigações, finalizando com a defesa. Versão, Ricardo? Já do tempo? Passou já 6 minutos. Passou 6? Então, finalizando, pessoal, o principal produto do mestrado e do doutorado é a dissertação ou tese. Com tal, se obtém um título. Essa produção é apenas o resultado de um processo que se inicia antes do ingresso, como nós falamos, né? E finaliza com a tese. Que espera-se que, a partir da tese, a partir da dissertação, não se encerre ali, né? A sua dissertação ou tese pode virar palestras, pode virar livro, artigos científicos. Não se quer mais hoje que a tese vá para a prateleira, a dissertação vá para a prateleira da biblioteca e ali fica. Não, tem que gerar essa produção qualificada, essa produção que dê visibilidade nacional, internacionalmente, enfim, como a Carol falou, as obrigações hoje de produção, né? E, então, não ter a tese ou a dissertação apenas como um instrumento para conseguir o título, não. Que seja um processo de formação e que seja apenas aí digamos, a coroa ou a cereja do bolo, né? Um bom trabalho de conclusão. Agradecemos eu e a Carol pela atenção de vocês. Desculpe passar um pouco do horário e... Ricardo, temos tempo para pergunta? Temos. Agradecer, parabenizar o professor Caroline pela brilhante explanação, que eles colocaram de maneira didática, tá? Algumas das formas de como a gente pode ingressar no programa de pós-graduação. Tá? Isso que a gente vê aqui, que eles colocaram, é só uma pequena parte do que a gente vivencia, tá? E do que a gente vai aprendendo com essas experiências da pós-graduação, para quem está começando agora, como eles colocaram, entrar nesse mundo é fascinante, é muito gostoso. São duas moedas, tem o lado o ônus e o bônus. Né? Nós temos um bônus de aprender todos os dias, como eu escutei do meu orientador esses dias, que eu sou muito feliz por poder ensinar e aprender. Então é isso que a gente faz, a gente aprende todos os dias e ensina, a gente ganha para ensinar aprendendo. Né? Então é fantástico isso. Então, parabenizo os dois. Eu vou abrir as perguntas, mas eu tenho duas questões a colocar apenas. Né? Uma é que o tempo é nosso amigo e inimigo. Graças ao Papai do Céu, nós temos um tempo bom, quem veio de fora vai aproveitar Florianópolis. Né? E o tempo curto faz com que a gente perca esse debate mais ampliado de um tema tão importante. Outra questão é que eu gostaria de ter visto a sala cheia, muito mais colegas com interesse em saber como entrar na pós-graduação. E a última coisa é que na próxima, a nossa conversa aqui é na próxima reunião que nós vamos ter, nós vamos organizar o como sair da pós-graduação. Porque entrar não é tão difícil como sair da pós-graduação. Então esse vai ser o nosso próximo passo para o próximo capítulo da novela pós-graduação. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir as perguntas para a mesa, para a banca. Cada um vai ter direito a uma pergunta somente, tá? Em questão do adiantado da hora. Ricardo, eu não sei se eu posso, né, pedir essa coisa para vocês. A preocupação é que a 1h30 a gente tem a abertura, né? E vocês sabem que o workshop teve que começar um pouquinho depois em função de que as pessoas foram chegando depois, né? Começou um pouquinho antes do meio-dia, é isso? 10 para meio-dia. Como estava preparado 1 hora, eu pediria o seguinte, talvez no máximo 2 perguntas, muito rapidamente, para dar um tempinho aí de 10, 15 minutos,
para a gente preparar a abertura. Porque nós não podemos atrasar às 13h30, 13h40 no máximo a abertura, tá bom? Nós vamos estar aqui o tempo todo do evento. Qualquer mais perguntas pode fazer direto com nós. Alguma pergunta? Depois do sindicato. Depois dessa... Não, mas pode ser duas perguntas, Depois dessa chamada. Por favor. Não pode ser pergunta difícil. Por favor, a gente tem uma obrigação de dar aulas também na universidade, créditos que ele tem que fazer dando aula. Não sei como é que funciona. Existe a disciplina que é prática docente, ou docência orientada, né? Acredito que todos os programas têm. Não posso dizer com certeza todos, mas pelo menos que eu vi, que eu conheço de regimento, que é 2 ou 3 créditos que o aluno, daí associado ao professor da disciplina, ele auxilia na aula, ele não é responsável pela aula, mas ele pode ministrar conteúdo, auxiliar nas avaliações, enfim. Tem essa obrigatoriedade de ter essa disciplina, geralmente docência orientada, chamada. E ela, às vezes, ela se o candidato, se o recém-ingressado, né, ingressante no programa, se ele já é professor, ele pode ser dispensado dessa disciplina e adequar os seus créditos. Professor de ensino superior, certo? Nada de ensino básico fundamental não conta nessa parte. Então, sim, tem a obrigatoriedade de fazer. E essa disciplina ela não é para substituir o professor. Isso tem que ser uma coisa muito clara. Não é o professor ser dispensado da disciplina. O professor tem que estar junto, é uma docência. Tá? Então não tem como o professor não estar junto nessa disciplina. Da mesma forma como a gente tem alguns pensamentos do tipo que eu disse pra vocês, pô, a gente vai produzir para orientador, tem muito pensamento de, pô, vou lá dar aula pro cara, né? Ele tá ganhando para isso e vou lá dar aula. Gente, a riqueza de você ter, né, a possibilidade de ter um orientador, eu tenho certeza que o professor Alexandre assim, o meu orientador assim, a cada aula que eu dava, ele me puxava pelo braço e me dizia assim, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, melhora isso aqui, planejamento da aula, inverte a situação. Eu brinquei com eles no início, né, que uma das primeiras puxões de orelha que eu levei do meu orientador foi diminui a quantidade de conteúdo repassado. A gente às vezes vai com muita ânsia de querer passar, né? Eu preparei, fiquei noite sem dormir e de repente você fala e não interage com o aluno. Então isso a gente vai adquirindo, assim, hoje eu fiz docência no mestrado, fiz de novo, estou fazendo de novo no doutorado, não precisaria fazer, né? Então é só uma questão de, realmente eu acho que é uma experiência impagável, assim, que você tem a chance de errar naquele momento e o orientador está presente para auxiliar. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, devido à hora, para poder organização do próximo evento. Então, muito obrigado pela presença de todos. Salva de palmas. Estamos à disposição. Pessoal,